da nossa aula de hoje, ainda em História do Direito Romano, é o período do Principado. O período do Principado que vai de 27 a.C., ou seja, com o início do Império Romano, a 284 d.C. É a primeira fase do Império Romano que compreende os períodos do Principado e do Dominato. É preciso a gente olhar um pouquinho lá no final do período da República ainda, para a gente perceber esse momento de crise, né, de grandes disputas de poder, né, em que a gente tem, de um lado, por exemplo, Sila e Júlio César e Pompeu, né, o que vai gerar um segundo triunvirato entre Otávio, Marco Antônio e Lépido, que todos conhecem, dos bancos escolares, levando em 31 a.C., a Otávio sozinho assumir o poder, dissolvendo o segundo triunvirato. E aí o marco histórico é o ano de 27 a.C., quando ele recebe o título de Augustus, ou seja, de príncipes, de imperador. Nesse momento, esse período do Principado, a gente chama de uma monarquia mitigada em Roma, porque nas províncias imperiais o imperador já tem sim uma chamada monarquia absoluta, que é o que vai se consolidar no período do Dominato, no próximo período, mas no período do Principado ainda se tem em Roma uma monarquia mitigada. Por quê? Porque o Senado ainda tem um poder paralelo ao imperador. Nas províncias, a gente tem também essa divisão entre províncias senatoriais e províncias imperiais. Nas senatoriais, a gente pode dizer que ainda funciona a questão dessa monarquia mitigada com o poder do Senado, enquanto que nas imperiais o poder é todo concentrado nas mãos do imperador. O que acontece com as magistraturas que a gente viu se expandirem na República? Aos poucos, todas elas vão deixando de exercer ou perdendo poderes, tanto o consulado como a pretura, censura, questura, edilidade, tribunado da plebe, que já não faz sentido também pela não mais existência da classe da plebe. O único que mantém um certo poder são os pretores, ou seja, a pretura, mas é um poder prático, não é um poder realmente de fato. O Senado, que é o órgão mais importante do período da República, em 18 a.C., Otávio Augusto, diminui para 600 senadores, o que mostra a diminuição também do poder do Senado. Eles são eleitos entre esses magistrados e se ele perde totalmente o poder perante o príncipes, o imperador que vai acumulando cada vez mais poder e absorve as funções dos antigos comícios, os comícios que tinham função legislativa e passam a ter funções meramente figurativas, ainda que reste um poder legislativo, de fato é um poder muito pequeno. A figura principal passa a ser o príncipe, ou seja, o imperador, que tem o seu sucessor designado pelo seu próprio antecessor, vai acumulando diversos poderes, acumulando cada vez mais, ou seja, esse período do Principado, no fundo, é um período de transição desse Império Romano para a monarquia absoluta do Dominato. Ele vai nomear funcionários imperiais, que a gente conhece são os legados, os prefeitos, os procuradores e os auxiliares. Esses diversos funcionários imperiais que vão aos poucos assumindo as funções que eram na República dos magistrados. Fontes do direito, a gente tem um período muito rico aqui no Principado, com a consolidação do Edito dos Magistrados, criado lá na República. Na prática, o texto do Edito do Pretor ele passa a ser perpétuo, ninguém mais altera, sendo que o imperador Adriano, no século II depois de Cristo, incumbe Salvio Juliano, o famoso jurista Salvio Juliano, de fazer uma edição definitiva, que vai receber o nome de Edictum Perpétuum. Esse é o perpétuo mesmo. A partir daí não é possível mais nenhuma alteração. Quem vai reconstituir é um jurista alemão chamado Otto Lehner, professor também na Universidade de Munique, e em 1883 ele publica a primeira edição do chamado Edictum Perpetuum, reconstituindo, com base nos textos do Corpus Juris Civilis, esse edito do pretor definitivo criado por Salvio Juliano. A gente tem uma fonte também chamada Senatus Consultus, é uma fonte típica do Senado que tem força de lei. Muitas vezes é utilizado
politicamente pelo príncipes, né? Ou seja, ele manda o Senado confeccionar os senados consultos. Enorme força, surgem as constituições imperiais, que é típica do imperador, ou seja, quase tudo, ou praticamente tudo, que o imperador emana é chamado de Constituição Imperial. Nós temos os tipos edicta, mandata, rescripta e decreta. Edicta são aquelas editos, não tem nada a ver com o edito dos pretores, mas são constituições imperiais que, aliás, não se confundem com as constituições modernas. Aqui, como eu disse, são todo e qualquer ato do imperador, não é uma constituição como lei magna, da topo da pirâmide calciniana. Aqui não, são todos os atos do imperador. Os editos são aqueles que têm um tom mais genérico, são constituições que têm temas amplos aplicados a todos. Mandata são ordens específicas a funcionários imperiais. Rescripta são respostas por escrito a consultas feitas por particulares ou também por funcionários imperiais ao imperador, e a resposta dele em forma escrita tem essa força de Constituição Imperial. E decreta são decisões judiciais do imperador, que muitas vezes funciona também como um tribunal recursal. Fonte fundamental desse período são as respostas dos jurisconsultos, essas que vão criar todo o nosso direito romano que a gente conhece. Isso é criado pelo próprio Augusto, que vai dar o chamado ius respondendi a alguns juristas, que vão ser ampliados, esse rol de juristas será ampliado por Adriano, e é nesse período também que a gente tem o desenvolvimento máximo dos sabinianos e dos proculianos, por exemplo, que são criados lá na República, mas é aqui que essas escolas têm o seu maior desenvolvimento dos juristas. Os proculianos são juristas que vão seguir a escola fundada por Labeão em homenagem a Próculo, enquanto que os sabinianos são os seguidores de Sabino. Nós temos escolas no sentido grego da palavra, escolas que ensinam direito e formam esses pensadores do direito nessas duas posições diversas, os sabinianos e proculianos, que têm posições diversas sobre os mais variados temas. É nesse período do Principado que temos os grandes juristas romanos, Gaio Papiniano, Paulo, Piano, Modestino, todos eles são desse período, que vão escrever diversos tipos de obras e nos revelam a magnitude desse direito romano. Mesmo que as fontes que chegaram até nós diretamente desse período sejam bastante poucas, como a gente vai ver, as outras fontes posteriores vão citar, vão trazer as obras desses juristas. É nesse período aqui do Principado que a gente tem o grande desenvolvimento dos juristas do direito romano. A principal fonte que chegou até nós nesse período é uma das principais fontes de conhecimento do direito romano, que são as Institutas de Gaio. Institutas de Gaio, que vocês conhecem desde lá do primeiro ano, um manual escolar para o primeiro ano, para os alunos de primeiro ano de Direito, escrito por Gaio, esse jurista fantástico que a gente pouco conhece, era um jurista do século II depois de Cristo, que muito provavelmente era um jurista provincial. Ele não era da cidade de Roma, porque os contemporâneos seus em Roma não o citavam nesse período. E essas institutas foram descobertas só em 1816, pelo jurista Niebuhr, num chamado palimpsesto do século VI depois de Cristo. Palimpsesto é um tipo de pergaminho, pele de animal tratada, que tinha sido já raspado e tinha um outro texto em cima. Mas Niebuhr conseguiu enxergar isso, fez um tratamento químico para redescobrir esse texto escondido que eram as Institutas de Gaio. Esse tratamento químico levou a perder uma parte do texto também, porque ele se pegou fogo, mas era o que precisava ser feito para descobrir esse texto. A gente tem outras cópias secundárias que nos ajudam a reconstruir esse texto hoje em sua completude. São 4 livros, livros no sentido antigo da palavra, não volumes que a gente usa hoje, mas são 4 livros, com uma estrutura de persona, res e actiones, ou seja, direito das pessoas, direito das coisas, que vai englobar as obrigações também, e as ações para isso. É a mesma estrutura, com mais informação, a gente vai voltar nisso posteriormente, do Código Civil francês, vigente até hoje.
Além das Institutas de Gaio, que é a melhor fonte que a gente pode ter para conhecer o direito romano clássico diretamente, nós temos os Liber Singulares Regularum de Ulpiano, são regras de Ulpiano, que são bastante difíceis e pouco coesas, e Pauli Sententia, ou seja, sentenças de Paulo, que também são difíceis, é difícil entendimento e muito provavelmente nem são do jurista Paulo. Com isso a gente conclui esse período do Principado e podemos caminhar na próxima aula